Boa tarde, mais um encontro de literatura e poesia com o público que nos assiste aqui pelo canal dos Guardiões da Água, o projeto que desenvolvemos já há um ano e os meses, 5 meses, e nos últimos meses, trabalhando nesta modalidade online, que são aulas, que são atividades e palestras, que são debates, que são entrevistas, visando o nosso público, dos nossos grupos. O projeto Guardiões da Água tem uma inserção na sociedade Leopoldo, em entidades, escolas e espaços que são ocupados por jovens e por cidadãos e cidadãs que buscam este encontro entre expressões artísticas e a defesa ou o cuidado do meio ambiente. Nesse sentido, o Guardiões esforço de trazer marcas da questão do meio ambiente e também das diretrizes mundiais para o meio ambiente, o público de modo geral. Fazíamos isso no nosso périplo pelas comunidades, pelos grupos, e atualmente estamos fazendo assim esse destaque aqui também no nosso programa do vídeo, da gravação. Então, me chama a atenção a aula de hoje. Boa tarde a todos e todas. E a nossa aula de hoje terá como tema um encontro com a literatura infanto-juvenil na atualidade. Eu estive já trabalhando numa sequência desde o primeiro dia com a passagem da literatura do senso comum para o senso crítico ou os estudos literários. Depois eu fiz um destaque com uma aula, aproximação do texto literário, e vi o encontro do Machado de Assis. Depois vimos a literatura no Rio Grande do Sul. Foi o terceiro encontro. O quarto encontro era a literatura brasileira vista pela perspectiva ou pela obra de uma escritora renomada, uma parte de Clarice Lispector. E o último encontro da semana passada era a literatura nas relações com a história e o teatro, e pudemos explorar um pouco das ideias e do texto de Shakespeare. Para hoje, então, o encontro se vai, vamos dizer, contornar por uma rica, vamos dizer assim, rica perspectiva que nós temos no Brasil, no que, vamos dizer assim, se reúne em torno daquilo que chamamos de literatura infantil e juvenil ou literatura infanto-juvenil. Né? Pego assim ao léu, né, por uma livre escolha, né, aqui hoje na minha biblioteca e ao redor de mim, eu encontro esse literatura infantil, e aí eu tenho esse livro aqui, olha aqui, olha o título, está invertido aí, mas vocês podem olhar que está A Árvore, Bartolomeu Campos. Este aqui, por enquanto mostrando, tenho outros aqui em minhas mãos, autores. Eu dou um destaque para esse primeiro, do Bartolomeu, A Árvore, que é uma história narrativa, e o Bartolomeu já ficou consagrado no Brasil como um escritor importante para se conhecer o que de melhor nós temos feito e produzido e feito circular em termos de literatura voltada na literatura voltada às crianças. Tem esse formato, eu mostrei aqui, são livros pequenos, finos, mas são consistentes, escrevem textos consistentes, assim, um pouco mais extensivos, ilustrados para a criança. Se a criança é muito pequena, ocorre que os autores fazem os livros menos texto e um pouco mais assim de ilustração. Quando é um texto para uma criança já com 8, 9 anos, se aumenta
no texto, e depois os maiores vão seguindo em direção ao juvenil, jovens, e aí os textos têm um formato de novela, de um pouco mais extensivos, tem jovens que gostam de textos como uma série Harry Potter é muito longa, para se dar um exemplo de texto voltado a jovens e que são textos longos, né? Já de imediato é um roteiro que eu pensei para esta aula que visa pelo menos 4 etapas. A primeira etapa, falar um pouco de onde vem essa expressão literatura para crianças e jovens, ou a expressão, ou o que está em torno dessa expressão. No segundo, ver o que já se fez entre nós no Brasil, na atualidade, ou ar até o final do século XX, ali pelos anos 80, como é que foi isso para nós? Então essa é a segunda parte, a segunda etapa dessa aula de hoje. A terceira etapa, eu gostaria também de falar, também vou mostrar até 2 livros. Um dela, que é esse livro aqui, cujo título é Palavras, Palavrinhas, e mais abaixo, e é a Ana Maria Machado. Eu estou Machado, história nos anos 80, também lá no começo daquele movimento que procurou dar uma dimensão de registro, de crônica do que vinha sendo feito no país. Então eu tomei essa história que ela agora atualizada para os anos 2000, a primeira década dos anos 2000, e eu pego também, poderia pegar outros livros dela, vou pegar este, que é Balaio, o nome, Livros e Leituras. Então o nome da Ana Maria Machado está ligado ao ramo da leitura, da promoção da leitura, como se diz, ou da multiplicidade de suportes para a leitura, enfim. E por último, eu me volto destaque naquele livro Palavras, Palavrinhas e Palavrões. Né? Para iniciar, assim, sem muita delonga, e já esticando aqui a mão, tomo aqui um livro, Lewis Carroll, Alice no País do Espelho. Este assunto do literatura infanto-juvenil nos coloca diante de ao meu ver, de dois desafios. Primeiro, pensar a infância. A infância, a invenção da infância. Que só ali no século XVII, no século XVIII, vai, vamos dizer, eclodir, vai vir à tona esta realidade de uma produção artística se colar, se aproximar que é composto pelas crianças. Então eu acho que nesse sentido a invenção da infância, porque muitos de nós podemos pensar, bom, mas a infância existe no todo sempre, né? Desde a antiguidade, a infância, é o homem, o desenvolvimento do homem, mas a tomada me parece que a expressão invenção da infância nos coloca a pensar sobre o que fazer com a infância, como a temos, né? Essa escola, quanto tempo tem essa escola? Havia preceptores no passado, no tempo no tempo da antiguidade, na Idade Média, nos reis, nas cortes, existiam mestres de ensino, mas de modo geral, vamos dizer, o alcance, essa relação criança-escola, ela não está posta para tudo sempre. Né? Então, a própria noção de infância nos remete também a que é muito, vamos dizer, em termos de história, ela é muito nova, que é a relação com a escola, a instituição escolar. Então, parte da infância, a infância, em todas as culturas, grupos, com diversos modos de encarar essa infância.
Mas no nosso mundo ocidental e urbano, civilizado, como se diz, vamos deixar o de civilizado assim entre parênteses, vamos na nossa, né? Pensando que da passagem dos palácios pelos burgos e a formação de cidades, uma organização da vida. Então essa organização da vida que nós temos há pelo menos 200, 300 anos, se pensa que essa literatura vai surgir ali já com a formação das cidades, com a expansão das cidades, então negando também que na antiguidade, no mundo lá no grego, não houvesse cidades. Estamos pensando jamais nos últimos séculos. Nesse sentido, temos a escola que funciona como um tempo em que a criança está ali. Então, esse destaque para a escola, é o tema que nos coloca. Porque senão nós nunca paramos para pensar nessa infância e vamos dizer assim, nesse desafio que é a entrada da criança para uma escola que visa formar leitor, formar por um tipo de conhecimento que é a escrita e que é, vamos dizer, a matemática. Então, para ficarmos nesses dois conhecimentos, tem a história, tem a geografia, ciências, mas vamos ficar matemática e língua ou escrita, né? Então nós temos aí já elementos que estão na base desse conhecimento, literatura infanto-juvenil. Então, infanto-juvenil, se tomarmos um clássico desse tempo, com um livro de histórias, a história do Perrault, o livro dele é Contos da Mamãe Gansa, e esse livro vai aparecer no final do século XVII e início do século XVIII, 1697, vai na virada. E agora, recentemente, que ainda nesse século XXI, tivemos, vamos dizer, deste conto, um dos contos de Perrault, temos a filmagem produzida para o cinema com uma outra interpretação na questão do encantamento, ter a partir de um feitiço e o modo desse feitiço, né? No conto antigo era o beijo do príncipe, no filme as lágrimas de quem ama a menina, né? Então, para não entrar no Évola, né? Então é esse conto. E o Perrault foi um dos escritores. Antes do Perrault, mas vamos dizer assim, dessa literatura para crianças, os contos de Perrault. Depois, os contos de Andersen. Os contos de Lewis Carroll, que eu coloquei aqui, com o que recentemente cadernei esse livro, está uma capa muito enxovalhada. Vamos colocar mais interessante. E depois eu tenho mais, anotei também, fiz anotação, um clássico, também está no cinema, mas é um clássico, um livro maravilhoso, tem uma tradução publicada, nova, bem cuidada, do Carlo Collodi. O Pinóquio, então, é um livro de 83. A Alice é de 1860 e pouco. E os contos de Andersen de 1833. De modo que nós temos um conjunto de escritores europeus que estão, vamos dizer assim, visando esse público. Também o público que está nos centros de estudo. Temos que também pensar na questão do imaginário, né? Então, essa relação. E aí a gente tem uma certa... se pensar a literatura do ponto de vista da cultura de modo geral. Então, por onde se vai, constituir essa noção,
como que eu vou pensar o aparecimento dessas literaturas, o relacionar a quê, né? Então a própria formação, a expansão da ideia de escola. Então a gente é um conjunto de noções que se juntam. É a noção de cidade, a noção de escola, é a noção de escrita e também, não aqui enveredar, mas é a noção também desde o século XV, né? Se não vai aparecer o Gutenberg com a imprensa e a imprensa vai a formação de gráficas, os centros de reprodução de documentos ou impressão de textos. Então, o livro, como temos, né? Então já vai ter essas relações de possibilidade de se multiplicar, se expandir, a tiragem de livros. Isso eu não busquei num dado preciso, porque hoje então é um ponto dessa, né? A gente vê que a literatura infanto-juvenil, ela está, em resumo, até agora que eu disse, ela está com uma marca, um marco no tempo, ela está muito ligada à questão da organização das cidades e das escolas, ela está ligada à possibilidade de impressão, de ter textos impressos, e ela está ligada à existência de uma clientela, um coletivo de crianças que vão a essa escola, porque também a criança pode não ir à escola. Se tomarmos algumas sociedades do continente africano, se tomarmos algumas sociedades do passado, as sociedades antecederam aqui no território brasileiro e, portanto, também são os legítimos, vamos dizer assim, donos da terra, as culturas indígenas, essas culturas e as próprias culturas africanas, a relação delas com a escrita é muito recente. Hoje no Brasil se estuda a escrita vinda dos grupos indígenas, o estabelecimento de lendas, de textos, de contos, de invenções. Nós temos escritores internacional, né? No Brasil, com vários, depois tem pesquisadores, a Graça Leal e outros que estão buscando tudo isso, vamos dizer assim, registrando tudo isso. Mas nós temos escritores e em muitos dos grupos, tanto africanos como da América, os grupos indígenas da América, os grupos africanos, muitos grupos não tinham acesso à escrita. Ou eles não tinham a organização de uma escola nos moldes que a nossa escola tem. Vamos dizer, o registro, a memória era outra. Para outra era outra, não era de base de escrita. Então, também estou dando um destaque um pouco assim, um pouco maior a essa questão, porque quando se pensa que vai se falar de literatura infanto-juvenil, podemos acessar o folclore, podemos acessar as literaturas que vêm de geração para geração, contadas de geração para geração. Mas aqui no específico, né, a literatura infanto-juvenil na atualidade, eu visei a literatura já estabelecida em textos com autoria. Então veja que eu dei as autorias europeias e agora nós vamos vir para o Brasil, né? Então no Brasil, nos anos 80, eu vou situar nos anos 80, temos outros marcos, né, anteriores, né, mas eu estou pensando nos anos 80, com a pesquisa da Marisa Lajolo, ainda que elas fazem elas historiam, né, a literatura infantil brasileira, que vai recuar a buscar marcos e trabalhos lá na República Velha. E a atualidade do trabalho dessas pesquisadoras é dos anos 80. Então elas chegam aos anos 80, o livro, se não me falha, 82, então elas vão trazendo desde como é que circularam esses textos, quem produziu esses textos, e depois elas vão fazer uma
etapa da pesquisa delas, a última etapa do livro, elas vão falar sobre quem são os autores que estão circulando. Então eu peguei aqui, inicialmente, falei do Bartolomeu Campos de Queiroz, e aí agora mais recente que o livro da Maria Jolo e da Regina Zilberman, que veio depois, né? Primeiro eu tenho que pensar que trabalhos vieram depois. Que trabalhos de estudos das duas. Pensando num trabalho que é de 1999, que é um estudo que o Haroldo Pinto fez da literatura de Ricardo Ramos. De nós ouvimos falar em Graciliano Ramos, mas o Ricardo Ramos, excelente escritor, e ele escreveu novelas para a juventude, escreveu contos, e ele organizou os contos brasileiros, tem uma série de uma coleção de mais de 10 livros por temas que ele organiza contistas brasileiros. A palavra é amor, a palavra é futebol, a palavra é mistério, a palavra enfim. E o Ricardo também fez as novelas. E aí o Haroldo estudou literatura descalça, a narrativa para jovens, de Ricardo Ramos. A Márcia Cabral da Silva, uma pesquisadora do Rio, em 2010, publica um trabalho anterior, de uns anos anterior, detalhado sobre a infância e a literatura. Então, diante de, então já estou com um tripé novamente, né? Uma relação triádica novamente. Eu tenho literatura, eu tenho infância e eu tenho escola, por onde muitos acessam essa literatura, muitos das crianças, e aí essa relação com a escola direto dentro da questão das bibliotecas, né? As escolas, então, que promovem a literatura infanto-juvenil, elas organizam também no seu interior bibliotecas, seja a biblioteca da professores organizam e fazem circular livros entre os alunos. Há várias experiências riquíssimas nesse sentido, né? Tem colégios públicos que inventaram uma geladeira biblioteca geladeira. Então, a geladeira velha, colocam no pátio e ali depositam alguns livros, os alunos saem trocando livros, pegando livros. Mas aí nós estamos pensando já ali na circulação. Ali já partiu, essa experiência nos remete à circulação de livros. Eu não estou visando a circulação, a relação que na escola tem livros para acesso dos alunos. Então, isso como ponto de partida. E que muitos leitores e professores, no caso, temos na nossa própria biblioteca, que levamos e compartilhamos, trocamos entre os alunos. Então, desse 2011, o livro é Tempo de Pão por Deus, da Eliane Debu. Debi ou Debu? Eu nunca perguntei a ela. Ela é a Marina, que faz essa história lindíssima, essa história. Depois o Luiz Camargo tem Panela de Arroz. Depois a Laura Laura Herrera, esse livro é de quando? Deixa eu ver aqui. Este livro é de 2015. A Laura, Dorme Menino, Dorme, 2015. Depois a Simone Sauersig. Não sei se pronuncio bem o nome dela. Ela é uma escritora aqui da nossa região, de Novo Hamburgo. Aqui nós temos São Leopoldo, venho repetindo no programa, nós temos o projeto Guardiões da Água em São Leopoldo, que é um trabalho realizado a partir do SEMAI e a sua proposta de investimento em cultura e junto com a Secretaria de Cultura do município. E tudo isso acontece por esse esforço, por esse campo maravilhoso que vem sendo feito aqui na cidade em termos de gestão pública. E aí, Simone Sauersig, acho que é isso, ela tem um livro chamado Orbi Hagank. Muito bom de ler esse livrinho. Depois, eu vou citar que eu recentemente conheci,
que é de um escritor de Passo Fundo, que o seu livro O Anjo Destrambelhado. Muito interessante esse livro. Também para primeira no ensino fundamental. E aí eu tomei assim de propósito uma curiosidade. Eu tenho aqui uma edição nova edição que eu digo porque esse livro não é novo, né? Esse livro já tem muitos. A primeira edição dele é de quando? Fui pesquisar. Essa edição aqui é Cecília Meirelles, O Menino Azul. Então, de modo que eu peguei uma coleção de textos novos que já estão para além do livro das duas pesquisadoras de 1980, da Lajoie e da Zilberman, estão já para além do trabalho mais recente que eu apresentei, que é o da infância e literatura. Esses livros vieram depois. Então, vamos dizer assim, a relação produção criativa, surgimento de novos escritores, visando juvenil e infantil, e os estudos que dão conta desse universo, esses documentos, eles estão a palavra de desenvolvimento, continuamente em movimento. Não basta fazer um estudo e dizer, bom, disse a última palavra em termos de literatura infanto-juvenil, porque está em expansão o campo, está em movimento, estão surgindo novos interesses. Então eu penso que daqui podemos então, a partir dessa etapa em que eu apresentei a situação da literatura infanto-juvenil no Brasil, brasileira, que eu só apresentei autores brasileiros, e antes eu apresentei os europeus, os brasileiros, eu caio numa autora que ela já é uma senhora, ela é nascida em 41 e faz parte da Academia Brasileira de Letras. E ela tem romances escritos, ela tem muitas conferências publicadas, como que estão naquele livros e leituras. Ela tem mais, vamos dizer assim, não mais, eu contei, talvez eu não contei bem. Ela tem em torno de 100, um pouco menos, um pouco a mais, de 100 livros voltados para o mundo infantil. E ela vem publicando desde os anos 70. Ela publica em 1976 um trabalho que é intitulado Recado do Nome. No país, em 1970, porque ela já tinha uma participação no campo do jornalismo e no campo da educação muito, vamos dizer assim, relevante, e ela então esteve em situação com vamos dizer assim, o contexto político. Então ela sai e na França então ela conhece, ela entra para fazer pesquisa e para fazer estudos pós-graduados, e ela então vai ali estudar com Roland Barthes. Ela escreve um trabalho sobre a obra de Guimarães Rosa. João Guimarães Rosa é outro nome assim incontornável da literatura brasileira. Todos são convidados sempre. Um nome que poderia estar escrito assim numa placa, colocar na sua sala, que deixa bom. Quando eu tiver que lembrar de um nome para ler, eu tenho que bater o olho nesse nome, João Guimarães Rosa, pelos seus contos, pelas suas novelas e pelo seu romance, Grande Sertão Veredas. E também ele tem uma pequena, mas vale a pena dar uma olhada, uma pequena produção de poesia, né, o Magma. Que a Ana Maria Machado, jovem, vai estudar o Guimarães Rosa e tem essa orientação e sai seu primeiro livro em 76. Daí em 77, né, começam a sair os seus livros para criança. E um deles, que é de 81, é esse que eu anunciei antes, né? Palavrinhas e Palavrões. E o da Ana Maria também, que é muito gostoso de ler, é a história meio ao contrário. Também é para um público de pequenos, né? De jovens, né? 10, 12 anos, 11 anos, 9 anos.
não há vamos dizer assim, não há como mensurar, vamos dizer, o envolvimento da criança com o texto literário. Não há como mensurar. Alguns mais jovens se afeiçoam mais elaborado e às vezes uma criança mais com 10 anos, 9 anos ainda palmilhar, como se diz, o texto literário. De modo que o ensino da leitura literária pode acontecer já desde de uma criança de 8 anos, portuguesa, por sinal muito bom esse livro, em que vai trazendo pequenas cenas de livros clássicos. Então, o último apareceu nesse livro, eu estava olhando esse livro, e apareceu do Alice no País do Espelho. E tomando assim com cuidado, lendo com cuidado aquele texto, aquela passagenzinha, a pequena passagem do texto, e quando a gente vai ler o Alice no País do Espelho, vamos pegar onde se situa essa cena destacada pelo livro didático. Como há uma unidade, ou como há nesse tecido recortado, aquele pequeno recorte do texto dentro do livro didático, quando eu tomo aquele recorte e o aproximo do grande tapete que é o livro, ou do grande tecido que é o livro, percebo que aquele pequeno recorte, talho do livro, ele contém, ou ele me apresenta as belezas do livro, as belezas do estilo do autor. Então eu reconheço muito as histórias dos autores não conhecidos, como nós dizemos hoje, os novos, os novíssimos, mas eu entendo que perceber, dar conta da sutileza e da sensibilidade de um autor, de um escritor, não, não diminui a importância. E ao mesmo tempo, quando os novos e os anônimos leem a tradição literária, né? João Guimarães Rosa é da tradição, Ana Maria Machado é da tradição. Ela está há 50 anos circulando como escritora, mas ela já é da tradição. O texto dela é marcante. O texto dela, se recortado, se colocado em retalho em algum lugar, ou no livro didático, ou recortado dentro de uma agenda, ou recortado numa parede, num destaque de um quadro, aquele texto vai despertar a sensibilidade para algo que, quando eu for buscar, que maravilha, eu quero ler mais algo desta escritora. Então, nesse sentido, essa dinâmica de leitura, essa dinâmica de encontro com o texto literário, que eu fazia referência em relação a um ensino. O ensino da leitura literária. Não é o mesmo ensino, eu tomei aqui, vou ler em voz alta qualquer texto. Pega um jornal, pega uma revista. Há uma diferença, há um traço que marca, e é bom quando conseguimos entrar por um bom retalho de autor. Às vezes eu pego um autor, leio um livro e isso não é um livro que eu gostaria de ler. Um tempo eu guardo, passo um tempo, reencontro ele em outra circunstância, em outra atividade, e aí eu reencontro este mesmo outro texto e digo, nossa, olha aqui, ó, eu li uma vez, não tinha percebido a beleza desse texto, a carpintaria esse autor consegue nos tocar por isso ou por aquilo. Então, também não é uma tomada única. Eu li um texto do Lewis Carroll e pronto, estou pronto. Não, aquilo é um acicate. Para Quintana dizia, né, que a gente tem um acicate ao olhar certas imagens, no sentido de que o acicate nos remete para outra coisa. Eu olho o quadro de uma musa do cinema e quando eu vejo
O que eu vi não é a musa, eu vi uma outra imagem que me imaginário. Então, nesse sentido, é um salto, né? É um... Então, quando eu leio um autor, pode ser trampolim para outro autor. Ana Maria Machado, então voltando, porque eu fiz um traçado para esta aula em que nos traz lá várias ideias de literatura infanto-juvenil. Depois, como isso acontece no Brasil em termos de alguém que vai organizar o que teve no passado e o que tem no presente. Entrei agora na Ana Maria Machado e pretendo chegar ainda até o final desse encontro, daqui a não muito tempo, mas é um tempo bom, para entrar numa outra questão que é ver, até estou notando nas minhas anotações, que é ver como é que funciona essa concepção da infância, se os escritores conseguem chegar próximo, chegar em maior ou menor grau com a representação dessas ideias, desse mundo, dessa realidade. Né? E então eu voltando para fazer o gancho aqui que eu estou trazendo, a gente vai encontrar, aproveitando, a gente vai encontrar, as autoras vão organizar nos anos 80 do século passado, mas nós vamos encontrar textos voltados à criança na Clarice Lispector, dos anos 60, 70. Nós vamos encontrar texto voltado para a criança no Jorge Amado, na A Terra dos Meninos Pelados. Nós vamos encontrar texto para criança em Graciano Ramos. Nós vamos encontrar texto voltado para a criança. E assim vai. Autoras que hoje quase não se menciona, que você vai ter. Raquel de Queiroz tem texto para criança. Enfim. Eu então tomo agora que mais um dado da Ana, só para a gente poder seguir aqui com a leitura. A Ana, eu fiz uma posição da Ana nesses estudos. Quando ela volta para o Brasil, então ela vai atuar no campo do jornalismo, vai escrever para muitas revistas, muitos jornais, e ela vai ser uma figura de destaque, uma expressão de destaque, uma escritora da promoção do livro e a promoção e a organização do mundo que está armado junto ao livro, à história direcionado à criança. Então você vai ter uma riqueza enorme em relação a ilustradores. Você vai ter uma riqueza enorme em relação à produção, à qualidade do papel dos livros. Você vai ter uma riqueza da diversidade de temáticas. Então, que temática é essa? Aí eu tomo aqui agora. Que temática é essa? Palavrões. É esta de História Meio ao Contrário, Ana Maria Machado. Né? Que no História Meio ao Contrário, de construção textual, vamos dizer assim, respondendo a uma expectativa convencional. Então eu quero que a história comece no... Vamos contar lá o passado. Conforme esta aula, eu fiz assim um pouco esse esforço de situar dentro de um horizonte a chegada a esse momento aqui da aula, a chegada a esse momento de estarmos lidando com uma escritora brasileira viva, com 2 livros que nós estamos. A Ana, meio contrário, ela começa assim, e então, 3 reticências, e então eles se casaram como um raio de sol e viveram felizes para sempre. Começa assim, primeiro parágrafo da história. Tem muita história que acaba, mas este é o começo da nossa. Quer dizer, se a gente tem que começar
pode muito bem ser filha desses tais que se casaram e viveram felizes para sempre. E a história dos filhos começa mesmo na história dos pais, dos avós, bisavós, tataravós. Se alguém conseguir e se lembrar de todas essas pessoas. Bom, tem alguém que lembra. Índio lembra, em muitas tribos pelo menos. Quando chega a noite, todo mundo se junta em volta da fogueira, muitas vezes os mais velhos ficam antepassados, avós, bisavós, todos esses que vieram antes até chegar a 20, de todos eles, coisas. Onde está enterrado, quer dizer, nasceu e onde depois a pessoa morreu. É interessante que esse é o início da história, ao contrário, que a gente viver feliz para sempre era uma chave de encerrar os contos de fadas, e a Ana vai lá no final dos anos 70, acho que é muito comum nas escolas. Eu particularmente gosto, mas tem estudantes que se enjoam um pouco, que os professores contam uma história e depois dizem, agora você escreve o seu fim, né? Tá bom, é uma criatividade. Se você ouviu a história bem e foi no embalo da história, você está querendo mais, você está querendo um pouquinho mais, então você pode escrever um fim, um novo fim, uma nova direção para a história. E ela vai para o mecanismo dessa estratégia e vai fazer o seu um clássico. Tá? Aqui eu tenho a 15ª edição. Tá? Então, ela pegou essa aqui. Agora, quando eu vou para Palavras, Palavrões e Palavrões, que é uma história que tem começo, meio e fim, é de uma menina, começa assim. Era uma vez uma menina que gostava muito de palavras. Aprender palavras novas. Queria reparar como é que se usava para poder repetir depois. Para ela, todas eram interessantes. As pequenas, as médias e as grandes. As palavrinhas, as palavras e os palavrões. Então, por esse parágrafo inicial, vocês vão ver, e ela já toma. Então, aqui nós temos lá no meu objetivo, né? Como é feita a representação do mundo da criança no livro literário. E aqui ela já toma um componente, uma ideia que é básica na vida das crianças. Se a gente, seja na família, seja numa escola, ou seja num espaço, e dá atenção e vai tentar ouvir, e vai pegar essa idade de 6, 7, 8, 9, 10 anos. A curiosidade, é muito comum se dizer, a curiosidade da criança. Ela está aberta, ela está querendo saber. Às vezes tomamos isso como uma indelicadeza. Tomamos isso como uma... Alguns dizem, nossa, essa criança não tem modos, diz cada coisa. Vamos dizer assim, não está indo numa linearidade em algo já dado, ela está indo em algo que para ela é novo. E ela é novo, ela toma e muitas vezes toma de modo que vai colocar em momentos inadequados para o nosso olhar de adultos, para a nossa sociedade estabelecida. Então a criança vai se posicionar ferindo as nossas regras, as nossas métricas, as nossas expectativas. Então a criança, nesse momento em que está nessa descoberta, nessa curiosidade lúdico, quando a criança tem, digamos, uma atmosfera, um ambiente, um contexto que permite a ela dar a família se corta. O civil se corta e se cria uma expectativa de domínio da linguagem. Mas a criança ainda está vamos dizer assim, com a rédea, diz aqui no sul. Então, aí ela está aqui dizendo, era uma vez uma menina que gostava muito de palavras. Uma menina. A protagonista dessa história é uma menina. E essa menina vai ter em que a família, o pai e a mãe estão esperando um bebê, e essa menina está com todas as suas... E a avó e o avô estão por perto, e ela diz a palavra porque ela
ela é uma palavra paralelepípedo, ela ouve e ela acha, bom, que palavrão. E aí quando ela fala um palavrão que ela diz que nem se escreve, explora. E aí é interessante que o livro, tanto nessa edição nova quanto da velha, deixava um espaço para a criança escrever assim. Então escreve embaixo as palavras que não se diz. Né? Então, bunda mole, né? Então a família, você não pode falar isso, é uma menina, bunda mole, como é isso? É, mas eu vi na minha escola, né? Eles dizem um para o outro e tal. E a gelatina é palavrão, né? Porque gelatina também treme, né? Bunda mole é palavrão. Mas e gelatina que treme não é palavrão? Palavra que é palavrão. E aí ela diz outros, né? Outros pequenos, maiorzinhos e tal. E, então há todo um jogo que a escritora faz dentro de um contexto familiar, que tem o pai e a mãe à espera de um bebê, a menina, as familiares e essas expectativas em relação a essa menina, o gancho, o engate que vai nos levar, né? E vai nos fazer até o fim. Então você sente, você lê essa história assim de uma maneira. E quando é a criança vai seguindo, mas vai percebendo que a autora fez uma estratégia. Saber, né? Como que é isso mesmo de fato? Né? O que é a palavra? Pode, por que se escreve? Por que não se escreve? Então, lá pelas tantas, o vô vai dizer que não se escreve, que vai aparecer só no gibi com aqueles onomatopeias de gibi, assim, para sinalizar o palavrão e tal. E é interessante que esse, vamos dizer, complexo da apropriação ou do da linguagem, isso vai esbarrar em um momento de por ter, né, a expectativa de chegar uma criança, ao mesmo tempo que se envolver com essa criança, ela ao mesmo tempo está se questionando, será que essa criança mandada embora, eu não vou poder mais falar nada, né? Então a menina vai entrar lá pelas tantas, ela entra numa greve de falar, ela para de falar, ela para, insiste, a avó insiste, vai ter uma surpresa só no final que a gente vai saber. Mas nesse momento que ela está sem falar, né? Ela já não está querendo falar nada e aí a mãe fica assim, chega um momento que a mãe fica dá um desespero de usa daquela expressão, você tem que falar, como é isso, não perdeu a língua, não sei o quê. E a mãe diz, mas olha, você fazendo assim parece desalmada. E aí aquele desalmada, né? Implorava, filhinha, pelo amor de Deus, não faça uma coisa dessas com sua mãe. Eu não mereço isso. Depois de tudo que fiz por você esses anos todos, ainda mais no estado em que estou, essa menina parece desalmada. Ela até que ia responder, mas ainda bem que a mãe falou de desalmada. Aí a palavra até está em destaque. Porque aí a menina ficou sem saber se isso era palavrão e preferiu continuar, mesmo achando que devia ser só uma palavra ou uma palavrinha, senão a mãe não estaria dizendo. E não nada. A narradora vai conduzindo, às vezes dá a palavra. O avô a contava. Vocês ficam estragando essa menina com vontades, dá nisso. No meu tempo não tinha essas psicologias. Mas com uma boa surra e castigo, num instante ela ficava. E tem mais. Acho que se falar com os outros, ninguém devia falar com ela. A menina ficou ainda mais assustada. Se ninguém falasse com ela, ela ia aprender o que podia dizer. Além disso, se ficassem sem falar com ela, só podia ser mesmo porque não gostavam dela. Até que um dia, quando ela acordou, achou a casa em um silêncio. Não tinha ninguém no quarto dos pais, nem na sala. Na cozinha, a empregada cumprimentou. Bom dia, dona Dorminhoca. O pessoal foi todo para a maternidade. Chegou a hora do neném nascer. Então era isso, vai ver, é assim. Quando o neném nasce, as pessoas vão todas embora, deixam a outra filha para trás. Tinha chegado a hora dela. Será que era isso mesmo?
Nem deu tempo para pensar muito, o telefone tocou, a empregada atendeu. Já nasceu, foi tudo bem, sua mãe está boa, a neném é uma menina. Seu pai mandou dizer que a mãe para conhecer a irmãzinha. O nome dela vai ser Lúcia. Porque a menina tinha inventado um nome com os fósforos. Ela, de tanto que ela ficava intrigada com as palavras, ela misturava palavras que não podia dizer com outras, fósforos, e aí cus fósforos ela inventou. Então ela ficava imaginando como seria chamar a irmã de cus, a criança de cus fósforos. Que poderia ser seria um nome tanto para menino como para menina, não teria essa questão do gênero, e ela poderia brincar porque faria dizer cus fósforos. Então, a autora, então eu vou tomar então aqui para fazer um gancho e fechar, né, em cima desse caso de literatura de infantil, né? Vou deixar para um outro momento falar. Mas para esse caso da literatura infantil, e em específico, esse caso feito da Ana Maria Machado, ela consegue trazer um, um elemento muito atual, mas um atual no sentido que se coloca sempre novamente, que é a questão da linguagem, né? A apreensão da linguagem, como se dá a relação de quem aprende, no caso a criança, com o conjunto, o arcabouço da língua, que é enorme. Nós perdemos muito no nosso cotidiano, dizemos assim, usamos, né, pomos em circulação 300 palavras, e aí nós vamos a um dicionário ou Carlos Aulete, ou esses grandes dicionários, e vamos ver ali, então, não sei dizer agora, nunca 10 mil. E aí nós pensamos, como é assim, né? Como é que nós não pomos em circulação? Mas a criança que está muito aberta, muito sensível à linguagem, ela está dando palavras em destaque de pessoas diversas que cruzam o seu caminho. E ela dando o seu repertório e vai se dando conta que ela também não sabe. Então é muito comum uma criança toda hora estar te perguntando o que é uma palavra. Que às vezes é uma palavra que ela repete uma vez, mas ela está te perguntando. Então, o que a autora faz para fazer, vamos dizer assim, consegue criar uma prosa, uma narrativa, nesse palavras, palavrinhas e palavrões, é, abordando uma questão fundamental para quem lida com as crianças ao seu redor, que é ao mesmo tempo que ela é fundamental, ela é super intrigante, super divertida essa questão. Se nós pudermos ter vamos dizer assim, um certo de ver a criança ou a infância como uma construção de um ser, né, de uma possibilidade humana de comunicação, de poder falar, conversar, de sermos mais tolerantes com as crianças no que elas dizem, muitas vezes sem a maldade. Podemos dizer, nós temos a Freud, sabemos que a infância não é assim tão inocente, não é tão assim desvestida de uma certa tomada, um certo traço de que fez. Mas vamos dizer, via de regra, a gente pode brincar com as palavras, a gente pode brincar com a linguagem. A gente, como adulto, ou também como parceiro, participante, né, que é a vida, que é a passagem do tempo, que a gente possa ser um pouco mais tolerantes, um pouco mais, vamos dizer assim, acolhedores, um pouco mais propositivos ou até muito mais criativos quando nós lidamos com a linguagem.
não tem a linguagem, então por isso que eu um livro para a infância que pode aproximar, é um livro de aproximação, é um livro de uma temática ascendente, né, como se dizia, que ele te leva para algo maior, de lidar palavras de modo criativo, de modo expansivo e de modo também a lapidar, né, a linguagem, vamos dizer assim, dar propriedade ao que se diz, né, ser dono de linguagem, né? A criança também pode ser dona da linguagem. Ela tem uma linguagem. Ela não é um ser que só ficaria ouvindo sem entender nada e quando diz a alguém dando conta, ela vai poder fazer escolhas. E se a gente consegue também levar o afeto, a gente levar a envolvimento artístico, né? Nós estamos lidando com a linguagem, com a poesia, com a criação. Então a gente tem, vamos dizer, da criança com o seu meio, com eu brincando um pouco, falseando um pouco o sentido do meio ambiente, que no meio ambiente então também, né, não é uma distância. No meio ambiente há um fator de afeto, de acolhida, né, de aproximação, de ambiente é um cuidado, né, é se dar conta de quão importante é esse meio ambiente. Então, a própria relação da criança com o ambiente, nos afetos, nas ações humanas, e aí o modo como ela vai colocar linguagem nas suas imaginações, nas suas invenções com seus objetos, seus brinquedos, e depois como ela vai colocar afeto em relação aos seres, né? Os animais, as plantas, né? Então tem criança dando nome à planta, dando nome a bicho, etc. E isso então que fecha a trajetória que nós procuramos entender, que é que há um conjunto de criações voltadas ao universo infantil. Que isso não é de hoje. Nós temos uma história para isso e de modo no Brasil sobre o que se faz aqui. Que essa da do texto literário, daquilo que se diz com a palavra, tem uma interartes, com ilustração, com desenho, com a possibilidade desse texto saltar para o cinema, saltar para outras manifestações artísticas, para o desenho, para o grafite, para a fotografia, para o teatro, para tudo, o texto literário. E, finalmente, ao explorar o vocabulário, a linguagem, né? Com essa força linguageira, como diria o Roland Barthes, ele auxilia, nos leva ao encontro da proposta do Guardiões, que é sensibilizar para o cuidado do meio e para todo aquele repertório de metas que visamos ao trabalhar com juventude. Então, começa por aí, né? Estamos indo mais para o finalzinho, né? Hoje, então, tivemos esse belíssimo encontro aí com a Ana Maria Machado. Gostaria ainda de dizer que haverá uma pequena mudança. Estamos agora entrando para um outro formato de aulas, que vão ser aulas de um formato com tempo menor, mas não deixarão de ser aulas. Faremos aulas, faremos escolhas, traçaremos nossos planos e para essa jornada de hoje, a Ana Maria Machado, eu pude contar então com as leituras de livros voltados a crianças e jovens que venho fazendo há muito tempo e que eu hoje vejo, conversando com um colega de literatura, de formação em leitura, eu vejo que eles contemplam, né, eles têm um espaço para a literatura infanto-juvenil. E que há décadas, vamos dizer, algumas décadas, apenas começava dentro das universidades, cursos de letras,
para que houvesse disciplinas, ensino da literatura. Então, com a aula que é voltada para um público jovem, para despertar para a leitura, deixei a dica dos indiquei, são nomes que eu recomendo, e para o público de leitores, e colegas interessados na literatura, de modo a fazer algum trabalho. Recomendo também essas bibliografias, mas dizendo que eu com essa dimensão do ensino da literatura. Não é tão geração espontânea assim. Há todo um movimento de teoria, de pensamento, de reflexão que incide na nossa vida para além da literatura. Práticas de estudo, incide nas nossas práticas de leitura, de modo geral, e incide nas nossas práticas ou apreciações da arte. A palavra, quando bem colocada, ela é uma beleza. E eu lembro assim, finalizando, o Carlos Drummond de Andrade, que lutar com palavras é a luta mais. Entanto, lutamos, mal rompe amanhã. Deixo a vocês um grande abraço, final de tarde, e aguardem para as próximas manifestações de literatura e poesia na nossa página do Guardiões da Água. Agradeço também aos colegas que me assistiram, agradeço também a conversa com o meu coordenador Eduardo Tamboreiro e com o nosso secretário de Cultura Pedro Vasconcelos, junto com toda. E fiquem, porque essas aulas acontecem aqui, de poupar a nós todos de sair sem cuidados por aí. Então nós estamos num grande movimento de do vírus. Não posso falar com máscara, não tem sentido, né? Tenho a minha máscara aqui do lado, e quando eu preciso sair por alguma necessidade, saio de máscara, com todos os cuidados que a gente tem tomado. Um grande abraço a todos.